não é da nossa conta, mas vamos opinar mesmo assim. Cara, eu não acredito que vamos opinar mesmo assim sobre fetiches escatológicos. Cara, a que nível chegamos? Tudo isso por causa de views? Não sei. Mas vamos opinar mesmo assim sobre fetiches, inclusive a coprofagia. Gente, eu vou logo avisando. Quem tem estômago fraco, dropa o vídeo. Sai, porque quem sabe quem é esse cara aí do lado, esse jovem aí do lado, sabe que o assunto vai ser escatológico hoje. E quem é? Quem é? Conhecido como Gustavo Scatti, e o nome dele não é Gustavo Scatti. Inclusive esse Scatti vem da escatologia do fetiche dele. Bem, o nome dele é Fernando Mais. Não sei qual é o pior sobrenome, se é o sobrenome verdadeiro dele ou se é o sobrenome do pseudônimo dele. E se em algum momento eu ficar chamando ele Gustavo Scatti, é porque ele ficou conhecido como Gustavo Scatti, bem mais conhecido do que como Fernando Mais. E qual o problema desse vídeo de hoje? Apesar de que a gente vai tratar de um assunto polêmico e assim, também um pouquinho sério, e tentar trazer algumas coisas interessantes, aplicáveis às vidas das pessoas normais, o que me atentou para o assunto foi o caso dele, que já completou um ano, que estourou, e a que nível chegou, né, gente? Para quem não sabe, o Gustavo Scatti, eu vou falar aqui o personagem dele, Gustavo Scatti, né? Ele escreveu esse lindo livro maravilhoso. Olha, já começou a escatologia. É isso mesmo que você tá vendo. Ai, Jesus. Isso mesmo que você tá vendo. Deixa eu voltar para outra. Sobre o pseudônimo de Gustavo Scatti, ele escreveu aquele livro ali. Para quem não sabia do que eu tava falando, quando eu falei de coprofagia, você já tá começando a entender o que é. E deve ter gente que viu o nome, foi pesquisar e se arrependeu, mas tudo bem. Pronto, se você está aqui até agora, então acompanha o vídeo até o final. A gente vai trazer aqui algumas informações importantes, não só sobre isso, mas também da questão de fetiches, como as pessoas estão tratando fetiches, se é saudável, se não é, se vale a pena ter ou não, se é comum, incomum, e por aí vai. Mas vamos lá. Quem é Fernando Mais? Fernando Mais, agora, pessoa por trás do Gustavo Scatti. Acho que eu vou tratar como duas pessoas diferentes. Ruth e Rutinha. Ou aquelas gêmeas lá do The Acolyte, né? Que são duas pessoas diferentes, mas a mesma pessoa, sei lá. Então vamos lá. Fernando Mais, ele fez o papel de Zecão no Laços, da Turma da Mônica, né? O filme Laços. E, infelizmente, né? Depois que estourou essa questão aí desse fetiche dele, cara, ele perdeu o emprego, ele perdeu contatos, pessoas se afastaram dele, tudo mais, e apareceu muito hater, metendo pau nele, e, bem, ele passou um ano fingindo que as coisas não estavam atingindo ele, tentando levar na brincadeira e tal, só que agora estourou, aí ele não aguentou a pressão. E a gente está sabendo agora que ele está passando por um período difícil, né? Porque não consegue emprego de nada. E fica meio difícil você associar um cara, né, que, assim, desculpa o termo, mas inclusive lá na minha Paraíba, aqui no Nordeste, vários locais, quando você diz que a pessoa está comendo merda, desculpa o termo, bem, isso é uma ofensa, sabe? A gente está dizendo que a pessoa não tem um tico de juízo. E, infelizmente, é o fetiche que o cara tem, né? E por causa disso, muita gente se afastou. Ele perdeu os trabalhos, a empresa para quem ele trabalhava, né, de atores e tal, cortou o vínculo. E hoje ele está passando por dificuldades, inclusive Peter Jordan, ele fez uma ajuda financeira e o rapaz disse que não está passando lá, fome, mas está dependendo da ajuda da mãe. Então, tem essa, cara. O cara tá dependendo de ajuda externa para se alimentar, então não tá passando fome, mas a qualquer momento
né? Ele desamparado não fica, mas a gente já viu que ele está totalmente dependente pela situação. Tem gente apoiando ele, só que infelizmente tem gente apoiando de maneira errada. E isso também está gerando uma outra polêmica. Eu vou trazer aqui. O cara, olha, no momento que o cara se expôs no X, não pode nem reclamar, porque eu vou trazer aqui um caso aqui, né, do Ricardo Oliveira, que foi defender, e assim, que argumento porcaria. Eu poderia usar outro termo, poderia, mas não quero usar, inclusive, o termo do trocadilho. Que argumento horrível, gente. Assim, não tem que apoiar o cara porque ele está passando por uma dificuldade, mas defender o fetiche dele aí já é um outro nível que pra mim não dá, sabe? E tem alguns problemas aqui. O cara, quando é contestado, ele já dá logo aquela cartada do homossexualismo e negócio de transgeneralismo, transgênero, essas coisas e tal. Ah, porque isso também era considerado doença e tal, então por que considerar o fetiche dele doença? O cara já vai logo com a cartada LGTV, HDMI, DVD, Full HD, USB, mais. Pra quê? Já vai logo nessa cartada, porque não, vou dar essa cartada pra ninguém falar. Eu pode dar cartada, eu vou falar, falo mesmo. E esse negócio de transgênero, se a gente levar em consideração que toda vez que o pessoal fala criança transgênero, a maioria absoluta, quase todas essas crianças são disfóricas, então transgênero é doença. Pronto, acabou-se. Porque disforia de gênero é doença. E a maioria absoluta de crianças trans são, na verdade, disfóricas. Então, é homofóbica, tô nem aí. E o que mais me dá medo é o seguinte. É isso aqui. Bicho, eu tenho um sobrinho autista, autismo severo, pessoal, não se fala autismo nível 1, 2 e 3, porque autismo severo, passa a ideia disso, daquilo outro. E você enumerar 1, 2, 3, não está passando ideia de quantitativo, não? Então, assim, a solução de vocês de não usar um termo ofensivo, porque severo é ofensivo, vocês estão fazendo quantitativo. Oh, meu Deus do céu, vocês também. Aí, e assim, então, né? Eu, particularmente, não acredito que um cara que se alimente de fezes e chame isso de fetiche saudável, né? Porque é um fetiche, só doentio. E acho que isso é um fetiche saudável. Pra mim, essa pessoa não tem não tem autoridade para falar de nada, de questão mental, ainda mais de autismo. Porque se uma criança come merda, ela precisa ser tratada. A verdade é essa. Aí se é um adulto, não, porque ficou adulto, agora não é mais doente. A gente dá licença. E se achou ruim, problema dele. Ele se expôs porque quis, inclusive agora trancou o ex dele. Assim, se foi por causa dos haters, porque tem gente que chega, que ameaça, que escolheu e tal. Não, beleza. Eu acho que mesmo ele tendo uma ideia tão imbecil de achar que esse fetiche é algo que é saudável, que dá para você se prevenir e tal, é errado, mas nem por isso eu acho que o cara também tem que ficar levando cipuada à toa. Você ir lá na mensagem dele, na frase específica dele, no tweet específico, opinar, ser contrário, dizer que beleza, contra a ideia dele. Agora não vamos atacar ele assim de estar ameaçando coisa e tal. E boicotar. Você não gosta das ideias, boicota. Sabe? Então, o perfil dele, o trabalho dele, não consumiria nunca, de jeito e maneira. Para mim, é um cara que entrou na conversa, em vez de ajudar, ele está atrapalhando. Está atrapalhando porque quando ele quer que tem que normalizar. Então, beleza. Então, gente, qual é o que é que eu quero falar exatamente sobre essa questão? Bem, sobre a coprofagia, tem muita gente fazendo vídeo aí, do Gustavo Scatti falando tal, trazendo muito para essa área. E eu não queria falar exatamente só disso. Eu sei que tem um público aqui muito grande, dos 20, 30, 40 anos de idade, nessa faixa etária, então também eu queria trazer um outro foco aqui, importante, né? Então praticamente usar
o Gustavo Scato como bait? É, também. Mas a questão de fetiches, fetiches e casais, né? O fetiche, o que é que ele é? Ele é algo bom, ruim? É normal, não é? Então, queria falar um pouco sobre isso. Fiz pesquisa, gente, lembrando que tem a questão da minha opinião e tem a questão de informações que eu vou pegando da internet. Então, na internet a gente vê várias coisas, gente falando de todo jeito e tal. E assim, a gente sabe que não dá pra tudo que a gente vê na internet consumir e achar que aquilo é normal. Mas vamos aqui falar um pouco sobre essa questão de fetiches e sexualidades. Uma das coisas que eu vi é que o que é fetiche, né? A gente tem que primeiro entender o que é isso. O fetiche ele envolve a excitação sexual, né? A atração sexual e tudo mais, seja por um objeto, parte do corpo, situação. Então são coisas que geralmente não são consideradas sexualmente estimulantes, mas para algumas pessoas é. Coisas que normalmente não seriam para algumas pessoas então é fetiche, né? Quando é algo que está fora do padrão da maioria. Mas vamos entender aqui, existe fora do padrão da normalidade. E eu estou, o que é que você está dizendo normalidade? Eu estou dizendo normalidade do meu ponto de vista, como uma pessoa conservadora, tá? E lembrando que só porque eu sou conservador não quer dizer que todo conservador tem a mesma visão do que eu nisso daqui. Que ninguém é feito, a gente não é feito tudo numa forminha para sair todo mundo igual, tá certo? Dito isso, vamos continuar. Então, diferente de outras práticas sexuais, um fetiche se torna foco central do desejo sexual da pessoa, sendo essencial para que essa pessoa alcance o prazer e a satisfação. Isso daí, para mim, quando você só consegue alcançar dessa maneira, já é algo doentio. Já é uma dependência. Aqui já é um problema. Se ajuda, beleza, uma coisa é ajudar. Isso daqui ajuda, é uma brincadeira, é uma coisa diferente. Beleza. Mas se só conseguir por ali, já temos um problema. E a coprofagia, como todo mundo já deve ter notado, quem já sabia, já entrou sabendo, quem não sabia já deve ter notado o que é, né? Que envolve a ingestão de fezes. Isso aí é doença. Não vem que não tem. Então, os fetiches são uma expressão de sexualidade humana e não devem ser julgados, desde que não cause danos a si mesmo ou a outros. Realmente, a gente tem que ter um limite. Né? É um limite tênue, ainda mais com essa geração que a gente viu aí naqueles tweets que eu fiz questão de não ler. Quem quiser, volta lá no vídeo, pause e lê. Tem gente que acha que liberou geral, tem que liberar geral. E não. É incentivar a pessoa a se pôr em risco, a doenças e tal. Cara, não, mas não sei o que cada um. Tem temas aí que quando chegar o Setembro Amarelo, o pessoal vai ficar falando, não, porque isso, que as pessoas ficam se colocando em outros tipos de risco. Não pode. Agora, isso daqui, como é risco relacionado à depravação, pode. Quando é relacionado à depravação, ao que chamam de progressismo, que para mim é regressismo mental, isso aí pode, né? É bem complicado. Então, a gente não pode julgar? Depende, a gente tem que julgar naquela questão. É saudável ou não é? Se não for saudável para você mesmo, tá errado, pronto. Eu não posso lhe obrigar a parar. Mas se você ficar jogando isso na minha cara, que você pratica algo errado, como o pessoal faz aí, cara, botou na internet, você expressou sua opinião, tem que ouvir a opinião dos outros. Infelizmente, você vai ter que ouvir a opinião dos outros. Justifica os haters, os doidinhos, que a gente chama os doidinhos de internet, que não justifica eles. Mas, infelizmente, não dá pra gente impedir 100% o contato com os doidinhos nas nossas vidas. Então, em alguns casos, os fetiches, né, podem se transformar em problemas de saúde mental. Como eu falei, quando você fica totalmente dependente. Isso ocorre quando o fetiche se torna uma obsessão ou necessidade compulsiva, interferindo na vida diária e causando sofrimento emocional. O caso desse rapaz do Scat, né, do Gustavo Scat, cara, já está causando sofrimento emocional, porque é um fetiche que
causa escândalo. É algo que causa escândalo. Ah, então o que é que a gente faz? Abraça? Não. Minha opinião é, a gente não pode abraçar. Porque você está colocando em risco a saúde física. E quando eu digo não abraçar, é não abraçar o fetiche. Ele já é outra coisa. A pessoa, a gente tem que ter cuidado, tem que tratar. O fetiche, a gente tem que fazer ele se livrar do fetiche. Então, hoje, inclusive, ele está passando por essa situação aqui. Ó. Sentimentos de culpa ou vergonha associados à prática de fetiche podem contribuir para ansiedade e depressão. Complicado. Levando a uma deterioração das relações interpessoais e afetando a vida profissional e responsabilidades diárias, que chegou a esse nível, né? Quem viu o vídeo dele pedindo ajuda, pedindo socorro, inclusive de gente como Felipe Neto, que disse que ia ajudar e tal. Bem, eu não sei até onde Felipe Neto ajudou, não gosto do Felipe Neto. Não gosto dele, das opiniões, eu não gosto dele toda vez que ele pensa. A verdade é essa. Mas também eu não sei, porque também não dá para botar o cara no colo e eu não sei como é que tá a vida desse cara, eu não sei o que é que ele tá tentando, né? E como disse Giga, né, do Gigante Richard, ele tem que agora cair na realidade e tentar fazer outra coisa, sair do meio artístico, né? Eu, no lugar dele, bicho, sei lá, tirava a barba. Eu sei que eu não tiro a minha, mas se chegasse a esse nível que ele tá hoje, o bicho tira a barba, bota uma lente de contato, vê se faz uma rinoplastia para disfarçar o nariz, pinta o cabelo, muda o penteado e zera a vida, reinicia, sabe? Procura ajuda e tenta reiniciar a vida. Só não vai trabalhar com gênero alimentício, né? Com comida, porque se descobrirem de novo, cara, vai ser complicado, né? Mas, falando sério, é tentar reiniciar. Alguns podem apresentar riscos significativos à saúde física, que é esse caso. A coprofagia, por exemplo, envolve a ingestão de fezes. Poxa, vou mais nem explicar. Expondo o sistema digestivo a bactérias e parasitas nocivos, resultando em infecções graves como salmonela, shigelose e hepatite A. Sem saber nem o que é essa shigelose. Para mim é um trava-língua. Sério que tinha que explicar isso? A esses detalhes? Além das infecções, a ingestão regular de fezes pode causar problemas gastrointestinais crônicos e afetar a absorção de nutrientes. Sério isso? Quem poderia imaginar? Né? E assim, se você é doido ao ponto de comer fezes, então você não precisa de dinheiro, faz um pix. Nem ânimo para piada eu tive. É muito escatológico isso. Os fetiches podem afetar significativamente os relacionamentos e a vida social de uma pessoa, né? E assim, apesar de muita gente ter fetiche, ninguém gosta de expor, mesmo que sejam as coisas mais simples, do tipo gostar de se fantasiar e tal. E nem me venha perguntar, não vou falar da minha vida não. Fica na tua, mas se você quiser expor a sua, bota aí qual é o teu fetiche, ou qual fetiche que tu acha extremamente estranho, sei lá. Deixa aí um comentário. O que é que você acha disso? Tem a questão do estigma social em torno dos fetiches, que pode fazer com que pessoas se sintam envergonhadas ou culpadas, levando ao isolamento social. Para mim, assim, é vergonhoso, dá uma certa timidez e tal, de alguns fetiches. Mas aí, o caso dele, é aquela história. Às vezes a gente toma atitudes e não sabe as consequências quando se expõe. Eu estou gravando vídeos, tem podcast meio gravado por aí, minha voz rolando, aí até hoje está na internet. E quando algo é jogado na internet, a gente sabe que perde o controle, cara. É você pegar uma almofada de penas, subir num monte extremamente alto e rasgar a almofada, espalhar as penas. Não tem como. Você junta tudo de volta. Foi para a internet e já era. E hoje em dia está muito fácil. Né? Que o caso do Fernando Mais, quando ele criou esse personagem do Gustavo Scatti,
Era pseudônimo, ele achou que ninguém ia descobrir e acabaram descobrindo quem era. No começo era segredo, mas depois acabaram descobrindo. Esse isolamento pode intensificar sentimentos de ansiedade, depressão, criando um ciclo de vergonha e solidão. É o caso dele. Então vem me dizer que é algo saudável? Não é. Esse fetiche dele, a coprofagia, não é saudável. Nem fisicamente, nem mentalmente. Quando o fetiche causa problemas significativos, é essencial buscar ajuda profissional. Cara, eu trabalho no CAPS. Já disse isso uma vez por outra lá no X, no Twitter. Eu falo isso, teve gente até que duvidou. Acho que eu falo isso só para zoar os outros, mas não, realmente eu trabalho. Eu não sou psicólogo, nem sou psiquiatra. Trabalho na parte administrativa. Mas também sou uma pessoa que faz acompanhamento psiquiátrico e faço terapia, né? Porque eu enfrento depressão, ansiedade, bipolaridade e tenho um TDAH. Eu digo que eu enfrento depressão, bipolaridade e ansiedade porque isso aí eu não tenho, essas coisas ruins eu não tenho, não. O diabo jogou para mim, eu estou devolvendo. Eu trato essas porcarias, não é meu. Se você enfrenta isso, não diga, eu tenho. Você não tem, você enfrenta. Se livra dessas coisas. E se trata. A psicoterapia pode ajudar a explorar as raízes do fetiche e desenvolver estratégias para lidar com ele de forma saudável. Principalmente se for um fetiche que for saudável. Porque qual é a forma saudável de se lidar com a coprofagia? É não praticar. Não praticar, se livrar disso, né? E falando exclusivamente, né, do caso aqui de Gustavo Scato, algumas coisas que eu anotei foi que o Gustavo Scato expressou medo e vergonha após a descoberta de seu perfil secreto, onde discutia abertamente suas preferências sexuais, né? Que, no caso foi Fernando Mais, porque já está naquela coisa assim, é como eu falei, tem hora que eu confundo quem é o personagem e quem é o ator. Então, ele está enfrentando o problema. E, infelizmente, a gente teve essa participação, né, infeliz do Ricardo Oliveira, que, por outro lado, se posicionou como defensor, desafiando a visão negativa sobre o fetiche. Cara, assim, eu entendo que é a opinião dele, mas está errado e pronto. Também é a minha opinião, que ele está errado. Entendeu? E dificilmente alguém vai conseguir mudar a minha ideia. Porque assim, a gente pode até defender a pessoa que está passando pela dificuldade, mas o fetiche dele está indefensável. Esse específico é indefensável. Agora, por que ele foi defender? Porque ele também pratica. Ele mesmo disse, e de uma maneira bem pejorativa. A repercussão social foi intensa, com reações divididas entre apoio à liberdade sexual e repúdio às práticas consideradas nojentas. Isso aqui não é liberdade sexual, isso aqui já virou libertinagem. Tem a diferença, né? Que liberdade tem limite, libertinagem não. Infelizmente, nossa sociedade está caminhando para a doença mesmo, para doenças mentais, para esses problemas. Um incentivo a esse nível de vida anárquico, sem regras, né? Este caso ilustra a complexidade do estigma associado a fetiches e a dificuldade de aceitar o que é diferente. Existe a dificuldade das pessoas aceitar o que é diferente? Existe. Isso não é um problema. O problema é quando essa dificuldade te impede de enfrentar coisas diferentes, quando ela lhe bloqueia. Mas todo mundo é conservador naquilo que lhe apraz. Todo mundo, todo mundo. O cara, por mais progressista, mais aberto a novidades, não sei o que, a isso, aquilo, outro, mas vai mexer em algo que ele gosta. Ele não quer que mude aquilo que para ele já está bom. Então ele se torna conservador ali, ele quer conservar o que ele gosta daquele jeito. Hoje existe um estigma sobre falar sobre fetiche? Existe. Existe um certo estigma ao se falar de fetiches, isso é realidade, não dá para se falar abertamente, toda hora. Eu acredito que isso não é uma conversa que você vai ter com adolescentes, com crianças. Isso é minha opinião e não há quem mude, é errado. Mas assim, a questão de fetiche casal, conversar sobre isso, de um ponto de vista, é normal, se for conversar de maneira saudável. Não como estão fazendo aqui, querendo justificar essa coprofagia. Não, aí já não é mais normal, nem justificável, nem saudável. A comunicação aberta é essencial para a saúde e felicidade em qualquer relacionamento, especialmente sobre sexualidade e fetiches. Sim, foi o que eu terminei de falar.
É bom conversar, é bom ter um papo aberto e também é bom você estar consciente que em algum momento alguém vai dizer, cara, tu tá errado. Se for um problema, principalmente se for algo anômalo, animal como isso daí, né? Porque senão o pessoal vai começar a dizer que é fetiche um bocado de coisa errada aí, como estavam querendo um tempo desse dizer que pedo era doença mental, né? Até para diminuir a pena contra esse tipo de gente. Então é fundamental que os casais façam check-ins regulares para discutir suas necessidades e desejos, criando um ambiente de aceitação e compreensão mútua. Eu concordo com isso daqui. Com esse trecho que eu achei na internet, eu concordo. Você tem que ter essa conversa. Um casal, isso é saudável. É extremamente saudável. Então, a sexualidade é uma parte normal e saudável da vida humana. Não tem o que se fala, até entre os mais conservadores, religiosos, é porque a gente tem uma visão diferente do que é sexualidade, que a sexualidade com relação à prática do sexo pós-casamento. Ah, mas tem uns crentes que faz, é errado, é pecado, pronto, acabou. E se a igreja for séria, bota a pessoa em disciplina. O membro da igreja bota em disciplina. Né? Só porque o cara é cristão, não quer dizer que o cara é infalível. Nem infalível é só Cristo. As pessoas falham, as pessoas erram. A gente tolera as pessoas, agora não pode tolerar os erros. Né? Então, quando for falar, vê aí, sabe? Pensa direitinho antes de falar besteira. É normal, é. Agora, cada fase da vida, você tem que saber como tratar essa questão. E não como as pessoas estão querendo fazer agora com esse regressismo em tona, né? A educação e o diálogo aberto sobre sexualidade promove a aceitação da diversidade, permitindo que as pessoas explorem sua sexualidade de forma saudável e consensual. O problema é que a galera hoje quer fazer isso quanto mais cedo. Criança e adolescente. Criança, você não pode abordar isso. Criança é criança. Não tem questão de sexualidade, seja hétero, seja homo, ou o que inventarem. O que inventarem mais para frente. Criança é criança. E adolescente, como eu já falei naquele vídeo sobre crianças trans, a adolescente é uma pessoa que ainda não sabe tomar decisões. Ele toma decisões por impulso. E não porque escolheu direitinho, raciocinou, mediu, pesou as consequências. Então, questão de sexualidade entra também. Isso daí. Tem que saber como abordar e não pressionar ninguém. Não pressionar. Aí você tem que sair experimentando tudo para saber se você é. Por isso que tem gente comendo merda. Quando o fetiche causa problemas, é essencial saber onde encontrar apoio. É o caso desse jovem. Está causando problema, ele tem que procurar apoio. E, inclusive, apoio profissional, procura psicólogos, terapeutas especializados em sexualidade, principalmente, né? Que são pessoas que estão prontas para atender. Para lhe atender, sabe? Agora, cuidado, viu? Se você encontrar um psicoterapeuta com essa... Porque, infelizmente, o profissionalismo das pessoas está abaixo da ideologia, né? A ideologia agora está acima de tudo, inclusive acima do profissionalismo. Vai que ele encontra outro doidinho que acha normal. Então, assim, procure um especialista, mas tenha filtro. Porque a chance de você encontrar um outro doido com diploma, principalmente aqui no Brasil, está muito normal. Já que as pessoas que estão fazendo formação, que estão formando os outros, são doidinhos também. Isso eu vejo nas faculdades, professores de faculdades que não têm condição de estar ensinando essas anomalias. Passou da hora dos conservadores tomarem lugares de importância, seja na política, na educação, na cultura. Buscar ajuda profissional é um passo importante para lidar com questões relacionadas a fetiches de maneira saudável. Como eu disse, como um funcionário do CAPS, como uma pessoa que faz tratamento, cara, eu vejo que existe uma resistência de muita gente de procurar ajuda. O homem tem dificuldade de procurar um médico até para uma dor nas costas, uma dor na barriga, uma dor no céu, onde a gente já tem dificuldade mesmo de procurar um clínico geral, né? Mas aí é uma questão de cabeça dura, né? A gente tem que tratar isso.
E a aceitação e compreensão mútua, juntamente com apoio profissional, pode promover uma sexualidade equilibrada e enriquecedora. Lembrando que equilibrado não quer dizer que você encontrar uma outra pessoa que goste da mesma loucura que você. Né? Certas loucuras que vai lhe botar em risco, se livra disso. Agora uma palavra difícil aqui, eu copiei, mas vou tentar ler. Desestigmatizar conversas sobre fetiche e sexualidade é essencial para criar um ambiente onde todos se sintam seguros para explorar sua sexualidade de forma autêntica e consensual. Para encerrar esse vídeo, né, o que é que eu gostaria de dizer? Você tem vida sexual ativa? Não tem problema você falar sobre fetiches com o seu parceiro, sua parceira. Isso é normal, tem que tratar mesmo dessas coisas. Isso é uma brincadeira saudável entre casais. Agora, o que está acontecendo hoje, né, que a gente vê nesse caso de Gustavo Scatti, gente querendo normalizar a doença, cara. Dizer, mas porque no passado tal coisa era doença. Então, se a gente for nessa linha de pensamento, aí o pessoal hoje, né, hoje não, algum tempo atrás estavam querendo dizer que pedra era uma doença mental. Para quê? Para daqui a 1 ou 2 gerações dizer, mas pedra antigamente era considerado doença, e não é. É só um fetiche. Bicho, as possibilidades são grandes para destruição. As possibilidades são grandes. Você está exagerando. Tô não. Quem é mais velho sabe que hoje em dia a gente está vendo coisa que no passado a gente nunca nem sequer imaginaria que a humanidade fosse dar um salto tão grande em direção a esse abismo. Então, ninguém venha me dizer que isso daqui não abre portas para coisas bem piores, certo? Abre portas sim. Mas aí vai ter gente dizendo, mas vocês estão falando de um assunto polêmico, complicado, que tem que ser tratado com especialistas e tudo mais. Cara, eu só vou lhe dizer uma coisa. Não importa se não é da nossa conta, mas vamos opinar, mesmo assim.